Hoje a gente está celebrando, né, o dia de Krishna, com os cânticos e palestra também em homenagem a Sai Krishna, né, o Avatar Krishna. Outra questão, lembrar que a gente vai ter o Festival de Jovens Satya Sai, né, Vitinho? Você vai lá? Vou. O Vitor vai, felizmente dessa vez não poderia ir, também já passei da faixa etária já, tá? Vai ser agora no feriado de 7 de setembro. No outro. No seguinte, no final de semana depois do feriado de 7 de setembro. Ofereço meus pensamentos, palavras, aos divinos pés de lótus, do nosso amado Senhor Sai Krishna, que eu possa simplesmente ser sua flauta e que Ele possa tocar através de mim, que seu divino amor possa fluir através de todos nós, que possamos cada vez mais estar conectados com seu divino nome, com a sua divina presença, e que seu amor possa prevalecer em todas as nossas vidas. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, neste local sagrado, em tantos e tantos anos aqui nesse prédio. É uma honra que a gente possa ter um espaço, assim, uma glória muito grande, que a gente pode estar reunido. A gente deve valorizar muito isso, a gente nunca pode esquecer a importância de ter um local, de estar juntos, de estar reunidos em nome do Senhor, porque a prática espiritual, ela pode e deve, cada um ter o seu sadhana, a sua prática, a sua disciplina, mas todos os mestres, os gurus, eles falam da importância da gente estar aqui reunido, estar em contato com esse altar belíssimo. Parabéns ao Centro de Copacabana, parabéns a todos os sevas, a todos os devotos, que têm essa oportunidade de ajudar, de contribuir, de servir. E a gente, todos nós, a gente se sente tão feliz de poder ser útil, de alguma forma. Então eu agradeço muito também à diretoria aqui do centro, a todos os irmãos e irmãs por esse convite. E a gente vai falar, até estou com uma colinha aqui, até brincar com o Paulinho, e ele ainda não estou igual a ele, que o Paulinho qualquer assunto ele consegue ficar 3 horas falando, isso é impressionante. Então, um grande abraço também para o nosso irmão Paulinho, Saudades. Ele realmente é excepcional. Mas então, gente, a gente está celebrando aqui o Janmastami, Krishna Janmastami, que a gente fala também, uma das formas da gente dizer que é o aparecimento do Senhor Krishna, porque Deus, ele não nasce, ele não nasce, ele não morre, assim como todos nós, nosso ser interno, o Atman, ele não nasce, ele não morre, ele não pode ser queimado, molhado, cortado. Isso é muito interessante também porque o Senhor Krishna, ele fala sobre isso na Bhagavad Gita, E inclusive a gente vai até ler aqui vai falar aqui rapidamente sobre quanto que ele fala da importância do Bhagavad Gita, Então a gente sempre deve lembrar de o máximo que a gente puder estar em contato com os textos sagrados, com o que o mestre fala. E o Bhagavad Gita, ele é muito importante, A gente pode, como se fosse todo o resumo de todo o Vedanta, de todas as escrituras sagradas do Senhor Krishna, ele falou ali no Bhagavad Gita, Então, assim, ele não deixou de falar nada. Tudo que é importante para a gente poder levar essa disciplina espiritual, ele fala no Bhagavad Gita. Então, que a gente possa ter contato com isso. E eu trouxe aqui brevemente, só para a gente comentar, que eu acho que é muito bonito, quando a gente fala do nome Bhagavan, Bhagavan Shri Krishna, ou Bhagavan Sri Satya Sai Baba, e Bhagavan, ele é carregado de uma importância muito grande, de um significado muito grande. E Bhaga significa opulência, a glória, a virtude, E são vários atributos são inclusos aí, mas para Bhagavan a gente coloca, são 6 atributos principais. Bhaga, então, é opulência, glória, e Van é aquele que possui. Então, aquele que possui a glória, a opulência. Então, a gente pode colocar assim. E mais especificamente no Vishnu Purana, Bhagavan ele é descrito
é como aquele que possui plenamente 6 atributos divinos, né? O primeiro é Jnana, que é o conhecimento, né? Então o Senhor, ele conhece tudo, né? Ele é onisciente, ele conhece passado, presente, futuro, ele compreende perfeitamente a realidade. E é muito interessante, né, que quem teve a oportunidade de estar na presença de Satya Sai, e assim, eu tive essa chance assim, de poder trocar um olhar com o Sai Baba. E, gente, a única sensação, pelo menos para mim, né, eu vejo tantos relatos de tantos irmãos, a sensação mais forte que você tem de quando você troca o olhar com o Sai Baba é justamente essa, de que ele penetra tão fundo, né, com aquele olhar dele, que a sensação que você tem que justamente é essa, né, que ele possui todo o conhecimento, né, de todo o seu passado, todo o seu presente, todo o seu futuro. Então, assim, é um negócio muito forte. Outro ponto é a Shakti, né, o poder absoluto. Então, o Bhagavan, ele tem a capacidade infinita de criar, né, de sustentar, de transformar todo o universo. Então, ele é pleno de poder. Outra é Virya, que é a força e coragem supremas, né? Então, o Senhor, ele também é inabalável, né? Ele não é afetado por nenhum tipo de limitação, de fraqueza, né? Ele tem o poder também de superar qualquer obstáculo, né? Ele tem uma força assim, inigualável, né? E Krishna tem várias passagens em que ele provou isso, né? Mas a gente pode lembrar, a gente sempre lembra muito do Monte Govardhana, né? Quando ele levantou aquela montanha com o dedinho mindinho, né? Para proteger os devotos de uma grande tempestade. Inclusive até essa montanha tem até hoje na Índia, né? Existe muita peregrinação lá sobre essa montanha. O 4 pontos são os yashas, né? Que é a fama ou a glória eterna, né? Então o Senhor também ele é reconhecido, né? Como divino, como transcendental, universal, e esse reconhecimento dele não diminui com o passar do tempo, ao contrário, né? Só aumenta. E o Senhor, ele é reconhecido em todos os 3 mundos, em todo o universo, em todos os planetas, ele é glorificado. E Shri, que é a riqueza suprema, né? Não apenas material, mas também a riqueza espiritual, a riqueza, a plenitude que o Senhor tem. Então o Senhor, ele tem tudo, né? Tudo é dele. Então ele é o mais rico, né? Ele é o mais opulento. E o 6º e último ponto é, ao mesmo tempo que ele tem tudo, ele tem vairagya total, né? Ele tem um desapego total, né? Então ele tem liberdade total de desejos, ele não tem ele não tem ego, né? Ele sempre faz tudo pelo bem da humanidade, pelo bem de todos, inclusive encarnar, né? Deus encarnar, o Avatar vir, é justamente para o bem da humanidade, né? Ele age, ele faz isso justamente por essa misericórdia com todos nós. Sempre que há um declínio na prática do Dharma, né? A gente fala isso, né? Não é um declínio do Dharma, né? Porque o Dharma, a ação correta, a virtude, ela nunca declina, mas sim a sua prática. A sua prática declina. E quando há o declínio da prática do Dharma, o Senhor vem e encarna, né? Então, com esse intuito de proteger os devotos, de proteger o bem e eliminar, extirpar o mal. Então, o Bhagavan, ele é completo, ele é perfeito, porque ele é completo desses 6 atributos, entre tantos e tantos outros, né? Então, muito bonito a gente fazer essa reflexão sempre. E como se afirma do Bhagavad Gita, né, o Senhor também ele diz que o seu nascimento e atividades, elas são todas transcendentais. Né? Essa questão que a gente também falou aqui que o Senhor não tem desejos egoístas, né? Sai Baba, ele falava muito sobre isso também, né? Que tudo que ele fazia era para servir para a humanidade. Então, algumas pessoas falavam assim, Swami, por que você está numa cadeira de roda? Por que você tem que passar por isso, por essa doença ou aquela? Por que você não se cura? Aí ele respondeu assim, mas eu não encarnei para me servir, para me curar. Eu encarnei para servir vocês. Eu estou aqui para servir vocês. Então, claro que Sai Baba podia fazer, né, tudo isso, mas ele não veio aqui para ter nenhum tipo de benefício próprio. Então, tudo que ele fazia, cada respiração dele, cada pequeno ato dele era pura e simplesmente para servir. Então, na Bhagavad Gita é dito isso, né, que aquela pessoa que ela compreende, né, o nascimento, a importância do nascimento do Senhor, das suas atividades, ela está elegível a transferir-se ao mundo espiritual, né, a alcançar moksha, liberação. E o nascimento do Senhor, ele é diferente do nascimento do homem, né, o nosso nascimento, porque nós somos forçados a alcançar
né, a mudar de corpo. Né? Então, o tempo todo a gente está encarnando, desencarnando, né, sempre de acordo com o nosso karma, né? De acordo com as atividades que a gente desempenha, a gente está justamente nesse exato momento plantando, né, o nascimento que vamos ter na próxima vida, né, ou o restante da nossa vida total de acordo com o que fazemos agora. Então, os mestres Sai Baba sempre reforçam muito isso, né? Se a gente está sofrendo, se a gente está passando por algum problema, isso é culpa nossa, né? A gente tem que ter essa noção de responsabilidade. Não adianta a gente colocar a culpa em alguém, em terceiros, a gente tem que sempre... Claro que tem muitas coisas que acontecem às vezes impostas, mas tudo é a nossa consciência, né? Então a gente deve se colocar totalmente entregue a Deus, ter essa fé plena dele, e é que ele vai conduzir a nossa vida. Então, gente, só aqui rapidamente, também vou falar sobre o nascimento do Senhor Krishna, né, que é uma história muito bonita. A história de Krishna, assim como de qualquer avatar, são muitos e muitos detalhes, né? Não dá para a gente falar aqui, mas só para a gente trazer rapidamente, a gente contextualizar o nascimento de Krishna, que é muito bonito, né, que foi há mais de 5.000 anos atrás. E a humanidade, na época, ela estava passando por uma opressão muito grande, né, do tirano, do rei Kansa, né, que era um grande demônio, poderosíssimo, era um grande rei da época, o rei Kansa. Então, os habitantes de Mathura, onde Krishna nasceu, ansiavam muito por liberdade, por harmonia, por paz, né, mas eles tinham esse grande encalço no meio, que era o rei Kansa, né? E o cunhado do rei Kansa, que era Vasudeva, e a sua esposa Devaki, né? Devaki era irmã do rei Kansa, e eles foram aprisionados, né? Porque uma profecia dizia que o 8º filho de Devaki e Vasudeva iria matar o rei Kansa. Então ele aprisionou, o Devaki e Vasudeva, né, a irmã dele, o rei aprisionou a irmã porque teve essa profecia no casamento deles, né? Então ele ficava ali controlando, né? E, na verdade, todos os filhos que nasceram ele matou, né? Ele não quis nem saber se era só o 8º. Ele ficou tão desesperado com aquilo, né, que ele matou todos os filhos, e até que chegasse o 8º, né, que seria aquele que a profecia dizia que ia matar ele. Mas aí no dia do nascimento do Senhor Krishna, né, meia-noite, nessa prisão iluminada, Vasudeva e Devaki, então, né, viram aquela forma daquela criança maravilhosa, né, que nasceu como um bebê totalmente diferente, né? Ele apareceu ali de uma forma totalmente deslumbrante, né? E Krishna, ele é conhecido também como o avatar, a forma mais bela do universo, né? É dito que nenhum avatar é tão bonito, né, tão atraente. Então, Krishna também, outro significado para Krishna é o atraente, né, o tanto que Krishna atrai, né? Então, outra característica principal dele é essa. E quando ele nasceu, o bebezinho, ele nasceu totalmente adornado ali com brinco, com colares, com elmo na cabeça, ele vestia seda amarela, né? Então os pais assim ficaram totalmente impressionados com aquela cena, né? E já se prostraram ali, viram que era uma forma divina, né? E aí começaram a oferecer preces, orações, né? Aquela forma divina. E aí Krishna respondeu: eu apareci nesta forma de Vishnu só para convencê-los de que sou o Supremo Senhor. Eu poderia ter aparecido como uma criança comum, mas dessa maneira vocês não acreditariam que eu era o próprio Senhor. Meus queridos pais, sei que estão muito preocupados comigo e com medo do rei Kansa. Por isso, ordeno que me levem imediatamente a Vrindavana e me troquem pela filha que acabara de nascer de Yashoda. Então ele falou assim, nessa mesma hora ele já se transformou ali numa criança comum, né? E aí o Vasudeva, o pai dele, preparou para tirar ele da prisão, e naquela mesma hora nascia a filha de Nanda Maharaj Yashoda em Vrindavana, né? Então por isso que algumas se confundem, né? Porque Krishna, na verdade, ele nasceu de Vasudeva e Devaki, mas ele foi criado a sua vida toda por Nanda Maharaj e Yashoda em Vrindavana. Então, nesse exato momento que o pai dele pega ele para sair da prisão, todo mundo foi tomado de um sono profundo, né? As pessoas adormeceram,
e todas as portas, os cadeados da prisão estavam abertos, né? Então Vasudeva podia passar livremente com Krishna, né? E cumprir essa lição. Então uma grande lição que a gente pode tirar daquilo, que a gente deve refletir, porque tudo no Mahabharata, nas escrituras, tudo é uma analogia que a gente pode e deve fazer, né? E os mestres, eles vêm trazer esse achote do conhecimento para a gente, né? E eles nos explicam que essa prisão, né, que os pais estavam, é exatamente essa mesma prisão que a gente se encontra hoje, né, no nosso dia a dia, essa prisão que nós estamos com os nossos apegos, com os nossos erros, com os nossos vícios, com os nossos maus hábitos, né? Então a gente deve, né, deixar que o Senhor Krishna, que o Senhor nasça dentro dos nossos corações, né? Sai Baba também fala muito sobre isso, sobre a questão do aniversário dele, né? Inclusive esse ano é um ano muito importante para a gente, né? Os 100 anos do advento de Satya Sai, e ele fala muito isso, né? Que o verdadeiro dia do meu aniversário vai ser quando vocês, né, realmente despertarem, né, para sair dessa prisão, sair desse sono profundo que vocês se encontram, né? E vocês poderem realizar o conhecimento, a autorrealização, né? Então, realizar o divino dentro de vocês. Então essa reflexão muito bacana que a gente pode fazer, né? E já para a gente ir para a conclusão, eu trouxe aqui 3 aspectos marcantes de Krishna, né? Vamos dizer assim, as 3 faces de Krishna, porque Krishna ele desempenhou muitos papéis, né, durante a sua vida, assim como todos os avatares, né, eles desempenham diversos momentos, né, vários papéis ali. E o primeiro é Krishna como criancinha, né? É o Bala Krishna, que traz toda aquela alegria de uma criança, né? Toda aquela inocência, as brincadeiras com a manteiga, né? De roubar a manteiga, que também Sai Baba fala muito sobre isso, né? Krishna, na verdade, se roubar a manteiga é roubar o coração, né? Ele está, na verdade, roubando o coração. Então, que a gente possa pedir também que Krishna roube o nosso coração, né? Assim como ele roubava as manteigas. E a gente também deve preencher a nossa vida com essa alegria de Bala Krishna, da criancinha de Krishna, ter essa inocência, né, que as crianças têm, né, levar a vida espiritual de forma leve, né? A vida espiritual não deve ser pesada, não deve ser um fardo, né? Deve ser leve, deve ter a sua fluidez, né? Deve ser tranquila, pacífica, e assim a gente consegue, né, desenvolver isso de uma forma bem feliz, né? O devoto ele está sempre feliz, né? O devoto de Deus ele está sempre feliz, né? Os mestres falam que quando alguém estiver perto de nós, né, estiver na nossa presença, a pessoa tem que sentir como se estivesse perto de Deus, né? Porque nós somos, né, representantes de Deus, nós somos devotos de Deus, aspirantes a devotos, né? Então o devoto perfeito é isso, né? Ele respira, né, Senhor, ele respira a energia divina. E também Krishna como amigo, né, Shaka. Na juventude, Krishna ele foi um companheiro, né, um amigo verdadeiro, protetor dos pastores, né, dos vaqueirinhos, um amigo inseparável de Arjuna. E ele nos lembra justamente isso, né, que Deus ele quer ser o nosso amigo, né, o nosso melhor amigo. Ele quer e é o nosso melhor amigo. Então a gente deve trabalhar isso, né, essa relação íntima com Deus. A gente não deve ter uma barreira com Deus, né? Porque ele escuta tudo, né, que a gente pensa, ele vê tudo que a gente faz, escuta tudo que a gente pensa, que a gente fala. Então a gente deve ter essa abertura com o Senhor, né, ter esse pleno contato com Ele, né, conversar com Ele, pedir, né, não tem problema nenhum a gente pedir para Deus, inclusive isso é muito bom, né? Qualquer contato que a gente tenha com Deus é importante. A gente sempre lembrar também desse relacionamento, não só de amigo, né? Krishna também, ele desenvolveu, como a gente falou aqui, diversos papéis, né? Então a gente pode ter, eu prefiro ter uma relação com Krishna, com Deus como meu pai, né? Ou como amigo, né? Ou como irmão, né? Krishna e Balarama, não importa, né? O importante é que a gente tenha esse contato com Deus. E também a última faceta que eu escolhi aqui seria de Krishna como um grande mestre, né? O Jagat Guru, o guru do universo, o mestre do universo, né? Que no campo de Kurukshetra, como a gente falou aqui, Krishna ele revelou a Bhagavad Gita para Arjuna, né? Ele ensinou ali vamos dizer assim, todo o resumo das escrituras, né? Ele elucidou todas as dúvidas de Arjuna, né? Que na verdade as dúvidas de Arjuna são as nossas, né? Então é muito legal a gente ter esse contato com o Bhagavad Gita, porque é impressionante o número de respostas que a gente tem.
né? Krishna, ele pontua ali cada ponto realmente da nossa vida e como que a gente deve conduzir essa vida, né? Então, muito bacana essas três faces do Krishna, né? E Satya Sai veio também justamente para dar continuidade desses ensinamentos divinos, né? De serviço desinteressado, do amor universal, né? E Sai Baba caminha entre nós, né? Trazendo elucidando todas essas dúvidas, né? Trazendo todo esse aparato que a gente pode aplicar na nossa vida, né? É impressionante quantidade de benefícios que a gente tem, né, de levar uma vida espiritual, quantidade de problema que a gente deixa de ter, né, a quantidade de solução que a gente traz, é algo assim magnífico, né? Então eu gostaria só de concluir com uma pequena passagem aqui de Sai Baba fala sobre Krishna, sobre a Bhagavad Gita, né, para que a gente possa desfrutar agora dos santos nomes de Krishna, vibrar, né, que os nomes do Senhor possam vibrar nos nossos pensamentos, nas nossas línguas, nos nossos corações, não só hoje, né, mas todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. Então o Sai Baba diz assim: o Senhor é em si mesmo o exemplo supremo dos ensinamentos da Gita. Ele se revela na Gita, o único texto onde se pode ter uma descrição completa, né, uma descrição completa da natureza e das características dos avatares. Ele age como amigo, companheiro, condutor, mestre, guia e guardião dos seus devotos. A guerra do Mahabharata não é um capítulo da história antiga. Isso aqui é muito importante. Preste bem atenção, gente. A guerra do Mahabharata não é um capítulo da história antiga. Ela está sendo travada no seio de cada ser humano, entre as forças do bem e do mal. Então é aquilo, né? Tudo que aconteceu, né? Tudo que aconteceu na história, tudo que o Avatar ele desempenhou, é algo que é aplicado no nosso dia a dia, né? Então essa guerra a gente está enfrentando, todos nós estamos enfrentando todos os dias, né? Conosco mesmo, né? Os demônios que a gente fala, né? Que os avatares anteriores vieram para aniquilar, Sai Baba e os mestres mais atuais, eles vieram justamente para matar esses nossos demônios internos, esses nossos vícios, esse nosso, o ego, né? Que a gente pode colocar aí como o nosso grande inimigo, né, que a gente tende a vencer esse obstáculo, né? Então que Krishna, que o Senhor possa ser esse nosso condutor e nos guiar nessa batalha. Aquele que reconhecer o valor de instalar o Senhor, o Yogeshwara Krishna, como condutor, certamente vencerá. Né? Sai Baba deixa claro aqui, certamente vencerá. Então aquele que colocar Deus como seu guia, certamente vai vencer essa batalha. Outros fracassam em abater as forças do mal, sucumbem e caem. Aceitem-no como o seu mestre, entreguem-lhe todas as suas atividades, dediquem-lhe as suas palavras, atos e pensamentos como flores depositadas aos seus pés. Ele lhes assegura: Mokshayami, eu os libertarei, e os tranquiliza: Masutyaha, não se aflijam. Né? Então Krishna garante aqui, né, que a gente deve, se a gente se entregar totalmente a Ele, né, a gente vai ser salvo, né? A gente vai ter sucesso nessa batalha, né? Que a gente não se aflige, que a gente não se estresse, que a gente não se abale, né? Que por mais que a gente esteja passando por situações difíceis, complexas, mas o Senhor ele está conosco, né? Está nos guiando, está nos conduzindo nessa grande batalha. Vamos começar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Hare Rama, Hare Rama.